Capítulo 7. Eu me levantei. O que aconteceu? Serguei deixou escapar o nome verdadeiro dela. Ele parece estar lidando com os cumes tão bem quanto lidou com as cavernas. Eu soltei um rosnado de frustração. Janet tinha desempenhado um papel essencial no plano do Darkling de depor o rei. Tentei ser paciente com Serguei, mas agora ele a havia colocado em perigo e colocado em risco nossa posição com Nikolai. Bagra me puxou pelo tecido das minhas calças, apontando para Mali. Quem é esse? O capitão da minha guarda. Grisha? Eu franzi a testa. Não, o de Kazatsia. Ele parece... Alina, disse Mali. Eles estão vindo levá-la agora. Eu afastei os dedos de Bagra. Eu tenho que ir. Mandarei Misha de volta a você. Eu corri do aposento, fechando a porta atrás de mim, e Mali e eu corremos pela escada, saltando 2 degraus por vez. O sol já havia se posto há muito, e as lamparinas do zodíaco tinham sido acesas. Do lado de fora, vi as estrelas surgindo sobre o banco de nuvens. Um grupo de soldados com braçadeiras azuis tinha se reunido na área de treinamento, e pareciam estar a 2 segundos de sacarem suas armas contra Tolha e Tamar. Eu senti uma onda de orgulho de ver meus Eterialki alinhados atrás dos gêmeos, protegendo Jenya e David. Serguei não estava em nenhum lugar que eu pudesse ver. Provavelmente uma boa coisa, já que eu não teria tempo de dar a ele a surra que ele merecia. Ela está aqui, gritou Nádia quando nos viu. Fui direto para Jenya. O rei está esperando, disse um dos guardas. Fiquei surpresa de ouvir Zoya rebater. Deixe-o esperar. Coloquei meu braço ao redor dos ombros de Jenya, afastando-a um pouco. Ela estava tremendo. Escuta aqui, disse eu, ajeitando seu cabelo para trás. Ninguém vai machucar você, está entendendo? Ele é o rei, Alina. Eu ouvi o terror em sua voz. Ele não é mais rei de nada, lembrei a ela. Falava com uma confiança que não sentia. A situação podia terminar muito mal, muito rápido, mas eu não havia como contorná-la. Você precisa enfrentá-lo. Para ele me ver rebaixada desse jeito? Eu fiz meu olhar encontrar o dela. Você não está rebaixada. Você desafiou o Darkling para me dar a liberdade. Não deixarei a sua ser tomada. Mali se aproximou. Os guardas estão ficando impacientes. Não posso fazer isso, disse Jenya. Você pode? Gentilmente, Mali colocou a mão em seu ombro. Nós lhe daremos cobertura. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Por quê? No pequeno palácio eu entreguei a Alina. Queimei as cartas dela para você. Deixei que acreditasse. Você ficou entre nós e o Darkling no barco de Sturmhond, disse Mali com a mesma voz firme que reconheci do desabamento. Eu não reservo minha amizade para pessoas perfeitas. Graças aos santos, nem a Lina. Consegue confiar em nós? Perguntei. Jenny engoliu em seco. Respirou fundo, recuperando a postura que um dia tinha sido tão natural para ela. Ela puxou seu chale. Tudo bem, disse ela. Nós voltamos ao grupo. David olhou para ela de modo interrogativo e ela segurou sua mão. Estamos prontos, falei aos soldados. Mali e os gêmeos vieram atrás de nós, mas eu ergui uma das mãos para os outros grixas em aviso. Fiquem aqui, disse eu, então adicionei calmamente. E se mantenham alertas. Sob ordens do Darkling, Jenya tinha chegado perto de cometer regicídio, e Nikolai sabia disso. Se terminássemos lutando, eu não tinha ideia de como sairíamos desses cumes. Nós seguimos os guardas pelo observatório por um corredor que nos levou para baixo num lance curto de escada. Enquanto fazíamos uma curva, ouvi a voz do rei. Não conseguia entender nada do que estava dizendo, mas ouvi a palavra traição. Nós paramos em uma porta formada por braços de lanças de 2 estátuas de bronze. Alyosha e Arkady, o cavaleiro de Iveste, sua armadura repleta de estrelas de ferro. O que quer que a câmara tenha sido antes, agora era a sala de guerra de Nikolai. As paredes estavam cobertas com mapas e desenhos de projetos, e uma mesa enorme de desenho estava cheia de bagunça. Nikolai estava debruçado sobre a mesa, braços e tornozelos cruzados, sua expressão perturbada. Eu quase não o reconheci, o rei e a rainha de Ravka. A última vez que tinha visto a rainha, ela estava envolta em seda rosa e cheia de diamantes. Agora ela vestia um sarafã de lã sobre uma blusa simples camponesa. Seu cabelo loiro, sem vida,
e ressecado sem o polimento do dom de Jenia. Tinha sido amarrado em um coque bagunçado. O rei, pelo visto, ainda preferia o traje militar. O galão de ouro e a faixa de cetim de seu uniforme de gala se foram, substituídos pelo tecido pouco atraente do primeiro exército, que parecia incongruente com sua constituição fraca e seu bigode grisalho. Ele parecia frágil, inclinado sobre a cadeira de sua esposa, a prova contundente do que Jania tinha feito a ele em seus ombros encurvados e na pele solta. Assim que entrei, os olhos do rei se esbugalharam de forma quase cômica. Eu não pedi para ver essa bruxa. Eu me forcei a me curvar, na esperança de que parte da diplomacia que eu havia aprendido com Nicolai me fosse útil. Moitsar. Onde está a traidora? Ele uivou, saliva voando de seu lábio inferior. Pelo visto, a diplomacia não ia dar certo. Jenna deu um pequeno passo à frente. As mãos dela tremiam quando desceu o chale. O rei engasgou. A rainha cobriu a boca. O silêncio na sala era quietude depois de um tiro de canhão. Eu vi Nicolai entender quem ela era. Ele olhou para mim, boquiaberto. Eu não tinha exatamente mentido para ele, mas é como se tivesse. O que é isso? Murmurou o rei. O preço que ela pagou por me salvar, disse eu, por desafiar o Darkling. O rei franziu o senho. Ela é uma traidora da coroa. Ela é uma traidora da coroa. Quero a cabeça dela. Para minha surpresa, Jania disse a Nicolai: receberei minha punição se ele receber a dele. O rosto do rei ficou roxo. Talvez ele tivesse um ataque cardíaco e nos salvasse de um monte de aborrecimento. Fique calada quando estiver entre seus superiores. Jania levantou o queixo. Eu não tenho superiores aqui. Ela não estava facilitando as coisas, mas ainda assim eu quis comemorar. A rainha balbuciou. Se você acha que... Jania estava tremendo, mas sua voz permaneceu forte enquanto dizia: se ele não pode ser julgado por suas falhas como rei, deixe-o ser julgado por suas falhas como homem. Sua meretriz ingrata, zombou o rei. Chega, disse Nicolai. Vocês dois. Eu sou o rei de Ravnica, eu não... Você é um rei sem um trono, disse Nicolai calmamente. E eu respeitosamente peço para que fique de boca fechada. O rei fechou a boca, uma veia pulsando na têmpora. Nicolai colocou as mãos para trás das costas. Jania Seyfin, você é acusada de traição e tentativa de assassinato. Se eu o quisesse morto, ele estaria morto. Nicolai deu um olhar de aviso a ela. Eu não tentei matá-lo, disse ela. Mas você fez algo com o rei, algo do qual os médicos da corte disseram que ele nunca se recuperaria. O que foi? Veneno. Certamente ele poderia ter sido detectado. Não esse. Eu mesma o criei. Se dado em doses pequenas o suficiente por um período longo, os sintomas são moderados. Um alcaloide vegetal? Perguntou David. Ela assentiu. Uma vez que ele se estabeleça no sistema da vítima e um limite seja alcançado, os órgãos começam a falhar e a degeneração é irreversível. Ele não é um assassino, é um ladrão. Ele rouba anos e ele irá recuperá-los. Eu senti um pequeno arrepio com a satisfação em sua voz. E ele nunca irá recuperá-los. Eu senti um pequeno arrepio com a satisfação em sua voz. O que ela descrevia não era um veneno mundano, mas o ofício de uma garota em algum lugar entre um corporalnik e um fabricador. Uma garota que tinha passado muito tempo nas oficinas dos Materialki. A rainha estava sacudindo a cabeça. Pequenas quantidades ao longo do tempo. Ela não tinha esse tipo de acesso às nossas refeições. Eu envenenei a minha pele, disse Jania bruscamente. Meus lábios. Assim, cada vez que ele me tocasse... Ela estremeceu levemente e olhou para David. Cada vez que ele me beijasse, ele pegaria a doença do meu corpo. Ela cerrou os punhos. Ele não pode culpar ninguém além de si mesmo por isso. Mas o veneno teria afetado você também, disse Nicolai. Eu tinha que limpá-lo da minha pele depois de curar as feridas que a lixívia deixava, toda vez. Ela cerrou os punhos. Valeu a pena. Nicolai esfregou a mão na boca. Ele forçou você?
Jenny assentiu uma vez. Um músculo tremeu na mandíbula de Nikolai. Pai, ele perguntou, você a forçou? Ela é uma serviçal, Nikolai. Eu não precisava forçá-la. Depois de um longo momento, Nikolai falou, Jenny Safin, quando esta guerra terminar, você enfrentará o julgamento por alta traição contra o reino e por conspirar com o Darkling contra a coroa. O rei abriu um sorriso presunçoso, mas Nikolai não havia terminado. Pai, você está doente. Serviu a coroa e as pessoas de Ravka e agora chegou a hora de ter o descanso que merece. Hoje à noite escreverá uma carta de renúncia. O rei piscou confuso, cílios se movendo como se ele não conseguisse compreender o que ouvia. Eu não farei. Você escreverá a carta e amanhã partirá no Martim Pescador. Ele irá levá-lo ao Esquervo, onde embarcarão em segurança no Volkvone e atravessarão o Mar Real. Podem ir para algum lugar quente, talvez as colônias do sul. As colônias? A rainha arquejou. Vocês terão todos os luxos. Estarão longe da batalha e do alcance do Darkling. Estarão seguros. Eu sou o rei de Ravka. Essa traidora, essa... Se permanecer, será julgado por estupro. A rainha levou a mão ao coração. Nikolai, você não pode estar falando sério. Ela estava sob sua proteção, mãe. Ela é uma serviçal. E você era uma rainha. Seus súditos são seus filhos, todos eles. O rei avançou sobre Nikolai. Você me faria partir do meu próprio país com uma acusação tão insignificante? Nesse momento, Tamar quebrou seu silêncio. Insignificante? Seria insignificante se ela tivesse nascido nobre? Mali cruzou os braços. Se ela fosse nobre, ele nunca teria se atrevido. Essa é a melhor solução, disse Nikolai. Não é solução nenhuma, gritou o rei. É covardia. Não posso fingir que esse crime não aconteceu. Você não tem o direito, nenhuma autoridade. Quem pensa que é para julgar seu rei? Nikolai endireitou as costas. Estas são as leis de Ravka, não minhas. Elas não devem se curvar a patente ou status. Ele moderou o tom de voz. Você sabe que é o melhor a fazer. Sua saúde está diminuindo, precisa descansar e está fraco demais para liderar nossas tropas contra o Darkling. É o que você pensa, rugiu o rei. Pai, Nikolai disse gentilmente, os homens não irão segui-lo. Os olhos do rei se estreitaram. Vasily era 2 vezes o homem que você é. Você é fraco e tolo, cheio de sentimentos comuns e sangue comum. Nikolai hesitou. Talvez, disse ele, mas você escreverá aquela carta e embarcará no Martim Pescador sem protestar. Deixará esse lugar ou enfrentará o julgamento, e se for considerado culpado, então o verei ser enforcado. A rainha deixou escapar um pequeno soluço. É a minha palavra contra a dela, disse o rei, sacudindo o dedo na direção de Jenny. Eu sou um rei. Eu me coloquei entre eles, e eu sou uma santa. Vamos descobrir quais palavras carregam mais peso? Cale a boca, sua bruxinha grotesca. Eu devia ter matado você quando tive a chance. Chega disso, disse Nikolai, sua paciência se esgotando. Ele apontou para os guardas na porta. Escoltem meu pai e minha mãe aos aposentos. Fiquem de guarda e garantam que eles não falem com ninguém. Terei sua renúncia pela manhã, pai, ou terei em algemas. O rei olhou de Nikolai para os guardas que agora o cercavam. A rainha agarrou o braço dele, seus olhos azuis em pânico. Você nem é um Lentsov, grunhiu o rei. Nikolai fez uma reverência. Acho que posso viver com isso. Ele deu o sinal às guardas. Eles seguraram o rei, mas ele se libertou de suas mãos. Caminhou para a porta, arrepiado de raiva, tentando reunir os restos de sua dignidade. Ele parou diante de Genya, os olhos vagueando pelo rosto dela. Pelo menos agora sua aparência condiz com quem realmente é, disse ele. Uma arruinada. Eu pude ver a palavra acertá-la como um tapa. Rasrushaya, a arruinada. O nome que os peregrinos sussurravam da primeira vez que ela esteve entre eles. Malha avançou. Tamar segurou seus machados e eu ouvi Tolha grunhir, mas Genya os parou com a mão.
Ela endireitou as costas e seu olho remanescente resplandeceu com convicção. Lembre-se de mim quando embarcar, Moitsar. Lembre-se de mim quando der sua última olhada para Ravika, enquanto ela desaparece abaixo do horizonte. Ela se inclinou e sussurrou algo para ele. O rei empalideceu e eu vi medo real em seus olhos. Jenny recuou e disse: Espero que tenha valido a pena sentir meu gosto. O rei e a rainha foram empurrados da sala pelos guardas. Jenny manteve o queixo erguido até eles partirem. Então seus ombros caíram. David colocou o braço em torno dela, mas ela o afastou. Não, disse ela, limpando as lágrimas que ameaçavam cair. Tamar avançou no mesmo momento em que eu disse, Jenny. Ela ergueu as mãos, nos mantendo afastadas. Eu não quero a pena de vocês, disse ela ferozmente. Sua voz saiu crua, selvagem. Ela permaneceu lá, impotente. Vocês não entendem. Ela cobriu o rosto com as mãos. Nenhum de vocês. Jenny, David tentou dizer. Não se atreva, disse ela, de um jeito áspero, lágrimas brotando novamente. Você nunca olhou para mim 2 vezes antes de eu ficar assim, antes que estivesse quebrada. Agora sou só mais uma coisa para você consertar. Eu estava desesperada por palavras para confortá-la, mas antes que pudesse encontrar alguma, David levantou os ombros e disse, Eu conheço o metal. O que isso tem a ver com o resto? Gritou Jenny. David franziu o senho. Eu não entendo de metade das coisas que acontecem ao meu redor. Não entendo de piadas, pôr do sol ou poesia, mas conheço o metal. Os dedos dele se flexionaram de maneira inconsciente, como se estivesse fisicamente pegando as palavras. A beleza era a sua armadura. Um material frágil, tudo exibição. Mas o que havia dentro de você? Havia aço. Ele é bravo e inquebrável, e não precisa de conserto. Ele respirou fundo e caminhou para a frente desajeitado. Pegou o rosto dela em suas mãos e a beijou. Jenny ficou rígida. Eu pensei que ela o empurraria, mas então ela passou os braços ao redor dele e retribuiu o beijo, enfaticamente. Mali pigarreou e Tamar deu um longo assovio. Eu tive de morder meus lábios para conter uma risada de nervoso. Eles se separaram. David estava corando intensamente. O sorriso de Jenny foi tão deslumbrante que fez meu coração se contorcer. Nós devíamos tirá-lo da oficina com mais frequência, disse ela. Dessa vez eu ri. Parei de repente quando Nikolai disse. Não pense que vai escapar facilmente dessa, Jenny Safin. Sua voz soou fria e profundamente cansada. Quando esta guerra terminar, enfrentará o julgamento e eu decidirei se será ou não perdoada. Jenny se curvou graciosamente. Eu não temo sua justiça, Moitsar. Eu ainda não sou o rei. Moitsaverik, ela corrigiu. Vá, disse ele, nos dispensando com um aceno. Quando eu hesitei, ele simplesmente disse, todos vocês. Assim que as portas se fecharam, eu o vi cair na mesa de desenho com a cabeça entre as mãos. Segui os outros de volta pelo corredor. David murmurava com Jenny sobre as propriedades dos alcaloides vegetais e pó de berílio. Eu não tinha certeza do quanto era sensato da parte deles conversar sobre venenos, mas acho que essa era a versão deles de um momento romântico. Meus pés se arrastaram com a perspectiva de voltar ao zodíaco. Aquele tinha sido um dos dias mais longos da minha vida, e apesar de eu ter aguentado a exaustão na Bahia, agora ela se instalava sobre os meus ombros como um casaco ensopado. Eu decidi que Jenny ou Tamar podiam atualizar o restante dos Grishas sobre o que havia acontecido, e que eu lidaria com Serguei amanhã. Mas antes que pudesse encontrar minha cama, me afundar nela, havia algo que eu precisava saber. Na escada, segurei a mão de Jenny. O que você sussurrou? Perguntei baixinho. Para o rei? Ela observou os demais subirem os degraus e então disse: Na Hasrushaya, Eia Hasrushost. Não estou arruinada, eu sou a ruína. Eu ergui as sobrancelhas. Lembre-me de continuar amiga do seu lado bom. Querida, disse ela, virando uma bochecha com cicatrizes para mim e depois a outra. Eu não tenho mais um lado bom. Seu tom foi alegre,
Mas eu também ouvi tristeza ali. Ela piscou para mim com seu olho remanescente e desapareceu pelas escadas. Miley tinha trabalhado com Nevsky para ver onde dormiríamos. Então, ele ficou para me mostrar meus aposentos, um conjunto de salas no lado leste da montanha. A moldura da porta era formada pelas mãos entrelaçadas de duas donzelas de bronze, que pensei que poderiam ter sido feitas para encarnar as estrelas da manhã e da noite. Dentro dela, a parede oposta era inteira ocupada por uma janela redonda, circundada por latão rebitado, com um postigo lateral em um navio. As lanternas estavam acesas, e, apesar de a vista ser provavelmente espetacular durante o dia, nesse momento não havia nada para ver além da escuridão e do meu próprio rosto cansado olhando de volta para mim. Os gêmeos e eu estaremos na porta ao lado, disse Mali, e um de nós estará de guarda enquanto você dorme. Um jarro de água quente me esperava perto da pia e lavei meu rosto enquanto Mali me informava sobre as acomodações que havia garantido para o resto dos grichas. Quanto tempo seria necessário para equipar a nossa expedição ao Circo Zói e como ele queria dividir o grupo. Eu tentei ouvir, mas em certo ponto minha mente desligou. Sentei-me no assento de pedra no banco da janela. Desculpe, falei. Eu não consigo. Ele ficou lá em pé e quase pude vê-lo lutando para decidir se iria se sentar ao meu lado ou não. No final, ele ficou onde estava. Você salvou minha vida hoje, disse ele. Dei de ombros. E você salvou a minha. É meio o que fazemos. Eu sei que não é fácil matar pela primeira vez. Tenho sido responsável por um monte de mortes. Essa não deveria ser diferente. Mas é. Ele era um soldado como nós. Provavelmente tinha uma família em algum lugar, uma garota que ele amava, talvez até mesmo um filho. Ele estava lá, então simplesmente partiu. Eu sabia que devia terminar por aí, mas precisava deixar as palavras saírem. E sabe qual é a parte realmente assustadora? Aquilo foi fácil. Miley ficou quieto por um longo momento. Então ele disse: Não tenho certeza de quem foi a minha primeira morte. Estávamos caçando o cervo quando corremos para cima de uma patrulha fijerdana na fronteira norte. Não acho que a luta durou mais do que alguns minutos, mas eu matei 3 homens. Eles estavam fazendo o trabalho deles, da mesma maneira que eu, tentando sobreviver a cada dia, e então estavam sangrando na neve. Não há como dizer quem foi o primeiro a cair, e não sei se isso importa. Você os mantém a certa distância, os rostos começam a borrar. Sério? Não. Eu hesitei. Não conseguia olhar para ele quando sussurrei. A sensação foi boa. Ele não disse nada, então prosseguiu. Não importa porque eu estou usando o corte. Então prossegui. Não importa porque estou usando o corte e o que estou fazendo com o poder, a sensação sempre é boa. Fiquei com medo de olhar para ele, com medo do desgosto que veria em seu rosto ou, pior, o medo. Mas quando me forcei a olhar para cima, a expressão de Mali era pensativa. Você poderia ter derrubado a Parrot e toda a sua guarda, mas não fez isso. Eu queria. Mas não fez. Teve muitas oportunidades de ser brutal, cruel, e nunca aproveitou nenhuma delas. Não ainda. O pássaro de fogo... Ele sacudiu a cabeça. O pássaro de fogo não mudará quem você é. Ainda será a garota que levou uma surra por mim quando quebrei o relógio ormulo de Ana Cuia. Eu resmunguei, apontando um dedo acusador para ele. E você deixou. Ele riu. É claro que sim, aquela mulher era assustadora. Então a expressão dele ficou séria. Você ainda é a garota que desejava sacrificar a sua vida para nos salvar no pequeno palácio. A mesma garota que eu vi apoiar uma serviçal contra um rei. Ela não é uma serviçal, ela é uma amiga, eu sei, ele hesitou. O ponto é que Lutchenko estava certo, Alina. Eu levei um momento para situar o nome do líder da milícia. Sobre o quê? Tem algo errado com esse país. Nenhuma terra, nenhuma vida, só um uniforme e uma arma. Eu também costumava pensar assim. Era verdade. Ele havia desejado partir de Ravka sem pensar 2 vezes.
O que mudou? Você. Eu vi isso na noite na capela. Se eu não estivesse tão assustado, teria visto antes. Eu pensei no corpo do miliciano caindo aos pedaços. Talvez você tivesse razão de ter medo de mim. Eu não estava com medo de você, Alina. Eu tinha medo de perder você. A garota que estava se tornando não precisava mais de mim, mas ela é quem você sempre esteve destinada a ser. Sedenta por poder, impiedosa? Forte. Ele desviou o olhar. Brilhante. E talvez um pouco impiedosa também. É o que é preciso para se governar. Ravik está quebrada, Alina. Acho que sempre esteve. A garota que vi na capela poderia mudar isso. Nikolai é um líder nato. Ele sabe como lutar, sabe como ser político, mas ele não sabe o que é viver sem esperança. Ele nunca foi nada, não como você ou Genya, não como eu. Ele é um bom homem, protestei. E será um bom rei, mas ele precisa de você para ser um ótimo rei. Eu não soube o que responder a ele. Pressionei um dedo no vidro da janela, então limpei a mancha com minha manga. Vou perguntar a ele se posso trazer os alunos do Querãozinho para cá. Os órfãos também. Leve você quando for, disse Mali. Ele deveria ver de onde você veio. Ele riu. Você não pode apresentá-lo a Ana Cuia. Já soltei Bagra em cima do Nicolai e ele vai achar que eu tenho um estoque de velhas cruéis. Eu fiz outra marca de digital no vidro. Sem olhar para ele, falei. Mali, me conta sobre sua tatuagem? Ele ficou em silêncio por um momento. Finalmente, passou a mão na nuca e disse. É um juramento em Ravicano antigo. Mas por que fazer essa marca? Dessa vez ele não corou nem se virou. É uma promessa para ser melhor do que eu era, disse ele. É um voto de que se não posso ser nada além disso para você, pelo menos posso ser uma arma em suas mãos. Ele deu de ombros. E acho que é um lembrete de que querer e merecer não são a mesma coisa. O que você realmente quer, Mali? O quarto pareceu bastante silencioso. Não me pergunte isso. Por que não? Porque não é possível. Quero ouvir mesmo assim. Ele soprou uma longa respiração. Diga boa noite. Diga-me para ir, Alina. Não. Você precisa de um exército. Precisa de uma coroa. Eu preciso mesmo. Ele riu. Sei que eu devia falar algo nobre, que quero uma Ravka unida e livre da dobra. Quero o Darkling enterrado, onde ele nunca poderá machucar você ou qualquer outra pessoa de novo. Ele deu um aceno triste de cabeça. Mas acho que sou o mesmo egoísta que sempre fui. Apesar de toda a minha conversa de promessas e honra, o que realmente queria era colocá-la contra a parede e beijá-la até esquecer que chegou a conhecer o nome de outro homem. Então diga-me para ir embora, Lina, porque não posso lhe dar um título ou um exército ou qualquer uma das coisas que você precisa. Ele estava certo, eu sabia disso. Qualquer coisa frágil e amorosa que tinha existido entre nós pertencia a duas outras pessoas, pessoas que não estavam ligadas por dever e responsabilidade, e eu não sabia ao certo o que havia restado. E ainda assim, eu queria passar meus braços ao redor dele, queria ouvi-lo sussurrar meu nome na escuridão, queria pedir para ele ficar. Boa noite, Mali. Ele tocou o espaço acima do seu coração, onde usava o sol dourado que eu havia dado a ele há muito tempo atrás, em um jardim escuro. Mas soberania, disse ele calmamente, fez uma mesura e se foi. A porta se fechou atrás dele. Apaguei as lamparinas e me deitei na cama, me envolvendo com as cobertas. A parede da janela era como um grande olho redondo, e agora que o quarto estava escuro, eu podia ver as estrelas. Eu passei meu dedão na cicatriz na minha palma, feita anos atrás pela ponta de uma xícara azul quebrada, um lembrete do momento em que meu mundo inteiro havia mudado, quando abdiquei de uma parte do meu coração que jamais recuperaria. Nós havíamos feito a escolha sábia, feito a coisa certa. Eu tinha que acreditar que a lógica traria conforto com o tempo. Hoje à noite, havia apenas esse quarto silencioso demais, a dor da perda,
o conhecimento profundo e decisivo como o toque de um sino. Algo bom se foi. Na manhã seguinte, acordei com Tolha na minha cabeceira. Encontrei Serguei, disse ele. Ele estava desaparecido? Durante toda a última noite. Eu me vesti com roupas limpas deixadas para mim. Túnica, calças, novas botas e um kefta de lã grossa no azul dos conjuradores com um vermelho raposa nas bordas, suas mangas bordadas com ouro. Nikolai sempre vinha preparado. Deixei Tolha me levar pela escada até o nível da caldeira e para um dos cômodos escuros de água. No mesmo instante, me arrependi de minha escolha de roupas. O lugar estava miseravelmente quente. Evoquei um brilho de luz do lado de dentro. Serguei estava sentado apoiado na parede próxima de um dos grandes tanques metálicos, os joelhos pressionados contra o peito. Serguei. Ele cerrou os olhos e virou a cabeça para o outro lado. Tolha e eu nos entreolhamos. Eu bati em seu braço enorme. Vá tomar o seu café da manhã, falei, meu próprio estômago roncando. Quando Tolha saiu, diminuí a luz e fui me sentar ao lado de Serguei. O que está fazendo aqui embaixo? É muito grande lá em cima, ele murmurou. Muito alto. A situação era mais complexa do que parecia. Havia algum motivo para ele deixar escapar o nome de Genya, e eu não podia mais ignorar isso. Nós nunca tivéramos uma chance de conversar sobre o desastre no pequeno palácio. Ou talvez tenham existido oportunidades e eu as tenha evitado. Eu queria me desculpar pela morte de Marie, por colocá-la em perigo, por não estar lá para salvá-la. Mas quais palavras escolher para esse tipo de falha? Que palavras poderiam preencher o vazio deixado por uma garota vivaz com cachos castanhos e uma risada melódica? Também sinto falta de Marie, disse eu finalmente, e dos outros. Ele afundou o rosto nos braços. Nunca tive medo antes, não de verdade. Agora fico apavorado o tempo inteiro, não consigo parar. Eu coloquei meu braço ao redor dele. Estamos todos assustados, não há nada do que se envergonhar. Só quero me sentir seguro de novo. Os ombros dele tremiam. Desejei ter o dom de Nikolai de encontrar as palavras certas. Serguei, disse eu, sem saber se tornaria as coisas melhores ou piores. Nikolai tem acampamentos em terra firme, alguns em Tisbia e um pouco mais ao sul. Há pontos avançados para os contrabandistas longe da maior parte da batalha. Se ele concordar com a ideia, preferiria ser enviado para lá? Você poderia trabalhar como um curandeiro ou talvez apenas descansar por um tempo. Ele nem hesitou. Sim, disse ele ofegante. Eu me senti culpada pela sensação de alívio que me atravessou. Serguei tinha nos atrasado durante nossa luta contra a milícia. Ele era instável. Eu podia me desculpar, dizer palavras inúteis, mas eu não sabia como ajudá-lo. E isso não mudava o fato de que estávamos em guerra. Serguei tinha se tornado um peso. Cuidarei dos preparativos. Se precisar de mais alguma coisa... Eu parei sem saber como terminar. Meio sem jeito, dei um tapinha em seu ombro, me levantei e me virei para ir embora. Alina? Parei na porta. Eu mal conseguia ver sua silhueta no escuro, a luz do corredor brilhando em suas bochechas úmidas. Me desculpe por Genya, por tudo. Eu me lembrei do modo como Marie e Serguei costumavam implicar um com o outro. Pensei neles sentados de braços dados, rindo enquanto compartilhavam uma xícara de chá. Eu também, sussurrei. Quando saí no corredor, fiquei espantada de ver Bagra esperando com Misha. O que está fazendo aqui? Viemos encontrá-la. Qual o problema com aquele garoto? Ele enfrentou muitas dificuldades, disse eu, conduzindo-os para longe da cisterna. E quem não enfrentou? Ele viu a garota que ele amava ser estripada por seu filho e a segurou enquanto ela morria. Sofrimento é barato como barro e 2 vezes mais comum. O que importa é o que cada homem faz com ele. Agora, disse ela com uma batida do seu cajado. Aulas. Eu estava tão atordoada que levei um instante para entender o que ela queria dizer. Aulas? Bárbara tinha se recusado a me ensinar desde que eu havia voltado para o pequeno palácio com o segundo amplificador. Eu recobrei a concentração e a segui pelo corredor.
Provavelmente eu era uma idiota de perguntar, mas não consegui me controlar. O que a fez mudar de ideia? Tive uma conversa com o nosso novo rei. Nikolai? Ela grunhiu. Meus passos diminuíram de velocidade quando vi onde Misha a estava levando. Você anda na caixa de ferro? É claro, ela rebateu. Queria que eu subisse me arrastando por todos esses degraus. Eu olhei para Misha, que olhava placidamente para mim, a mão descansando sobre a espada de treino de madeira em seu quadril. Entrei bem devagar naquela engenhoca horrível. Misha desceu a grade e suspendeu a alavanca. Eu fechei os olhos enquanto subíamos rapidamente, então sacudi com a parada. O que o Nikolai disse? Perguntei, trêmula, enquanto entrávamos no zodíaco. Bagra sacudiu a mão. Eu avisei a ele de que quando você tivesse o poder dos amplificadores, talvez ficasse tão perigosa quanto meu filho. Obrigada, falei amargamente. Ela estava certa e eu sabia disso, mas isso não queria dizer que eu queria Nikolai preocupado com o assunto. Eu o fiz jurar que se isso acontecesse, ele daria um tiro em você. E ele? Perguntei, mesmo temendo ouvir a resposta. Ele me deu a palavra dele, seja lá o que isso valha. Eu sabia que a palavra de Nikolai tinha valor. Talvez ele lamentasse minha morte, talvez nunca se perdoasse, mas Nikolai amava primeiro a Ravika. Ele nunca toleraria uma ameaça ao seu país. Por que não faz isso agora e poupa o trabalho dele? Eu resmunguei. Eu penso nisso diariamente, ela rebateu, especialmente quando você abre a boca. Bagra murmurou instruções a Misha e ele nos levou ao terraço sul. A porta estava escondida na bainha das saias de bronze da donzela despojada, e havia casacos e chapéus pendurados em ganchos ao longo de sua bota. Bagra já estava tão agasalhada que eu mal conseguia ver seu rosto, mas peguei um chapéu de pele para mim e abotoei Misha em um casaco de lã grossa antes de nos expormos ao frio cortante. O longo terraço terminava em um bico, quase como a proa de um navio, e o banco de nuvens repousava com o mar congelado diante de nós. De vez em quando, a névoa se partia, oferecendo vislumbre dos picos cobertos de neve e das rochas cinzentas lá embaixo. Eu estremeci. Muito grande, muito alto. Serguei estava certo. Somente os picos mais altos do Elbshan eram visíveis sobre as nuvens, e, mais uma vez, me lembrei de uma cadeia de ilhas que se estendia ao sul. Diga-me o que vê, disse Bagra. Na maior parte nuvens, falei. Céu, alguns picos montanhosos. Qual a distância até o mais próximo? Eu tentei medir. Pelo menos 2 quilômetros, talvez 3. Ótimo, disse ela. Arranque a ponta dele fora. O quê? Você já usou o corte antes. É uma montanha, falei. Uma montanha realmente grande. E você é a primeira grixa a usar 2 amplificadores. Faça. Está a quilômetros de distância. Está com esperança de que eu envelheça e morra enquanto reclama? E se alguém vir? A cordilheira é desabitada tão ao norte para te dar desculpas. Eu dei um soluço de frustração. Eu usava os amplificadores há meses, tinha uma boa noção dos limites do meu poder. Levantei minhas mãos enluvadas e a luz veio até mim, em um fluxo bem-vindo, brilhando sobre o banco de nuvens. Concentrei-a, estreitando-a para formar uma lâmina. Então, me sentindo como uma idiota, ataquei na direção do pico mais próximo. Nem cheguei perto. A luz queimou através das nuvens pelo menos alguns metros antes da montanha, mal revelando os picos abaixo e deixando destroços de neve em seu rastro. Como ela se saiu? Bagra perguntou a Misha. Mal. Eu olhei de cara feia. Traidorzinho. Alguém se esgueirou atrás de mim. Eu me virei. Nós tínhamos atraído um monte de soldados e grixas. Foi fácil perceber o penacho vermelho do cabelo de Harshal. Ele trazia um gata em volta do pescoço como um cachecol laranja. E Zóia sorria discretamente atrás dele. Perfeito. Nada como uma pequena humilhação em um estômago vazio. De novo, disse Bagra. É muito longe, resmunguei. E muito grande. Não podíamos ter começado com algo menor? Por exemplo, com uma casa? Não é muito longe, ela zombou. Você está tão lá quanto aqui. As mesmas coisas que compõem a montanha compõem você. Ela não tem pulmões, então deixe-a respirar contigo. Ela não tem pulsação, então dê a ela seu batimento cardíaco.
Essa é a essência da pequena ciência. Ela me cutucou com seu cajado. Para de bufar como um javali. Respire do jeito que ensinei, contido, equilibrado. Eu senti minhas bochechas enrubescerem e desacelerei minha respiração. Fragmentos de teoria gris encheram minha cabeça. Odnakovost, inespecificidade. Etovost, especificidade. Era tudo uma confusão, mas as palavras que voltaram a mim com mais força foram os rabiscos febris de Morozova. Não somos todas as coisas? Eu fechei meus olhos. Dessa vez, em vez de puxar a luz para mim, fui até ela. Senti-me dispersar, ser refletida no terraço, na neve, no vidro atrás de mim. Eu disparei o corte. Atingi a lateral da montanha, derrubando uma capa de gelo e rocha com um rugido seco. Atrás de mim, a multidão comemorou. Disse Bagra. Eles aplaudiriam até o macaco dançarino. Tudo depende do macaco, disse Nicolai da borda do terraço. E da dança. Que ótimo, mais companhia. Melhorou? Bagra perguntou a Misha. Um pouco, disse ele de má vontade. Foi muito melhor, protestei. Eu acertei, não foi? Eu não pedi a você para acertar a montanha, disse Bagra. Pedi para arrancar fora o cume, de novo. Aposto 10 moedas que ela não consegue, disse um dos gristas fugitivos de Nikolai. 20 que ela consegue, gritou Edric em lealdade. Eu poderia tê-lo abraçado, mesmo sabendo que ele não tinha aquele dinheiro. Aposto 30 que ela consegue acertar a montanha de trás. Eu me virei. Mali estava apoiado no arco da passagem, os braços cruzados. Aquele pico deve ficar a uns 8 quilômetros de distância, protestei. Está mais para 9,5, disse ele em tom leve, com um olhar desafiador. Foi como se estivéssemos de volta ao Keramzin, e ele estivesse me incitando a roubar uma sacola de amêndoas doces ou me atraindo para andar na lagoa de Trivica antes que o gelo derretesse. Eu não posso, eu diria. É claro que pode, ele responderia, deslizando para longe de mim patins emprestado, os dedos do pé cheios de papel, nunca se virando de costas, certificando-se de que eu seguiria. Enquanto a multidão gritava e fazia apostas, Bagra falou comigo, sua voz baixa. Dizemos que os similares se atraem, garota. Mas se a ciência for pequena o suficiente, então somos similares a todas as coisas. A luz vive no entremeio. Ela está lá, no solo daquela montanha, na rocha e na neve. O corte já está feito. Eu olhei para ela. Ela não tinha praticamente citado os diários de Morozova daquela vez. Tinha dito que o Darkling havia ficado obcecado com eles. Será que ela estava me dizendo algo além agora? Arregacei minhas mangas e ergui as mãos. A multidão ficou em silêncio, e eu me concentrei no cume ao longe, tão longe que não podia distinguir seus detalhes. Chamei a luz para mim, e então a liberei, me deixando ir com ela. Estava nas nuvens, acima delas, e por um breve momento estive na escuridão da montanha, me sentindo comprimida e sem ar. Eu era o entremeio, e o lugar onde a luz vivia, mesmo que não pudesse ser vista. Quando desci o braço, o arco que fiz era infinito, uma espada brilhante que existia em um momento e em cada momento após aquele. Um estalo ecoou como um trovão distante. O céu pareceu vibrar. Silenciosamente, vagarosamente, o topo da montanha mais distante começou a se mover. Ele não se inclinou, apenas deslizou de maneira inexorável para o lado, neve e rocha cascateando de suas laterais, deixando uma linha diagonal perfeita, onde havia existido um pico, uma elevação de rocha cinza exposta, saliente, bem acima do banco de nuvens. Atrás de mim, houve gritos e comemoração. Misha pulava para cima e para baixo, gritando: Ela conseguiu! Ela conseguiu! Eu olhei por sobre meu ombro. Mali me cumprimentou discretamente. Então começou a conduzir todo mundo de volta ao zodíaco. Eu ouvi apontar para um dos grixas fugitivos e falar: Pode pagar. Virei-me de volta para a montanha quebrada, meu sangue efervescendo com o poder, minha mente estupefata com a realidade, a permanência do que tinha acabado de fazer. Novamente, pediu uma voz dentro de mim, sedenta por mais. Primeiro um homem, depois uma montanha. Eles estavam lá,
E então não estavam mais. Fácil. Eu tremi no meu kefta, confortada pelo atrito suave da pele de raposa. Não tenha pressa, resmungou Bagra. Nesse ritmo, perderei os 2 pés para as queimaduras de frio antes que você faça algum progresso.